Vamos agora falar mais de política. Presidente Lula completou um mês de governo. Vamos chamar a Tainá Falcão para a gente trazer um balanço aqui do que está sendo esse início de governo Lula, terceiro mandato do petista. Tainá, você que está acompanhando bem de perto o governo Lula, qual que é a marca desse início de terceiro mandato, hein? Carol, esse governo começa a entrar num momento diferente, né, em que é preciso agora apresentar trabalho, né, como a gente fala, mostrar serviço, né, porque muito já aconteceu da posse até aqui. Antes mesmo da posse, o presidente ocupou um vácuo que foi deixado pelo ex-presidente Bolsonaro. O presidente Lula, no caso, que abalado com a derrota, decidiu praticamente abrir mão de governar nos últimos meses. Esse último mês, né, esse primeiro mês, no caso, janeiro, foi atípico também pelos acontecimentos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que acabou, na visão de interlocutores, também capturando muito a agenda de governo e diminuindo a temperatura até de eventuais denúncias ou escândalos que pudessem ganhar corpo. Eu cito aqui o caso da ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, acusada de ligação com milicianos. Nesse primeiro mês, Lula cumpriu já no primeiro dia, aliás, algumas promessas de campanha, promovendo um revogaço em atos do ex-presidente Bolsonaro, citando como exemplo atos que chamaram a nossa atenção, as normas que facilitavam o acesso a armas e munições. Ele também suspendeu novos registros de armas por caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, reduziu os limites para compra de armas e munição de uso permitido. Teve também no Ministério da Saúde uma revogação relacionada a uma portaria que determinava ao médico a comunicação à polícia em casos de aborto. Também, no primeiro dia, determinou a revogação de processos de privatização de 8 estatais, dentre outras questões. Eu colocaria também, para abranger um pouquinho mais, não ficar falando só do revogaço, Carol, essa necessidade de retomar o diálogo com o exterior, né? Foi uma questão muito colocada e recorrentemente apresentada nos discursos de Lula enquanto candidato e uma promessa de campanha cumprida nesse primeiro mês com a retomada da viagem tradicional à Argentina como presidente da República. E também uma visita ao Uruguai. Nós estivemos lá quando Lula já também tentava colocar em andamento uma agenda de alinhamento com o Uruguai em relação ao Mercosul. Carol. Claro que daqui a pouquinho vou detalhar essa agenda internacional com a Tainá Falcão. Ô, Tainá, só segue aqui com a gente, porque tivemos agora eleição do presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, bora olhar para frente, porque agora é que o jogo político começa para valer. Qual que deve ser a prioridade para os próximos dias, já que olhamos bastante aqui para o passado, bora olhar para o futuro? Economia, né, Carol? Economia está ditando esse governo, né? É a principal preocupação do presidente Lula, foi tema comum de campanha de Lula e Bolsonaro, a recuperação econômica. Mas, sobretudo, o que a gente falava mais cedo, a necessidade de aprovação de uma reforma tributária, vai ser o grande teste do governo Lula 3, assim como algumas outras medidas econômicas, né? O que a gente pode citar de necessidade de momento e de prioridade de momento apresentado pelos interlocutores do presidente Lula é isso: reforma tributária, a apresentação de um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, deve ser apresentado em abril pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda, e a isenção do imposto de renda, que a gente falava agora há pouco. Tem também uma outra proposta surgindo nos próximos meses, a gente deve ver, talvez agora em fevereiro ainda, que é uma promessa de campanha de Lula também para a área econômica, que é o Desenrola Brasil, que trata da negociação de dívidas dos brasileiros. Então, são temas que vão estar no radar do governo, no nosso radar também, enquanto cidadão, não é, Carol? Mas também tem as viagens que vão continuar seguindo. O Lula tem já viagem marcada para o dia 10 para os Estados Unidos. Ele deve encontrar o presidente americano Joe Biden. A discussão deve estar
por conta de mudanças climáticas, direitos humanos e democracia, assim como uma viagem para a China marcada para março, Carol. É assunto que a gente também vai detalhar já já, viu, Tainá Falcão?